No nosso vídeo de hoje do quadro Você Sabia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalhador PJ e mais especificamente nesse tema sobre o controle da produtividade deste profissional. Sobre a parte jurídica, se pode ou não pode ter trabalhador PJ, quando é que é o limite que esse cara passa a ser visto como um CLT, os riscos que você tem nessa operação. Nós temos uma série de vídeos aqui no canal que você pode assistir e consumir esse conteúdo e não é o foco desse vídeo nesse momento. O foco é como é que eu gero mais eficiência, mais produtividade para essa figura, para esse profissional que não é um empregado. Eu não posso controlar o horário de entrada dele, o horário de saída, aplicar advertência, pedir atestado médico, eu não posso tratá-lo igual um trabalhador CLT, porque se eu tratar dessa forma, eu corro o risco de ele ter os direitos de um CLT e toda essa minha relação de trabalhador PJ acabar custando muito mais caro lá na frente em um processo trabalhista. Só que, presta muita atenção nesse vídeo, no tema que eu vou te trazer, na visão que eu estou te trazendo prática, porque é um tema de muito valor agregado, mas eu preciso estabelecer com você alguns parâmetros, alguns princípios aqui. Primeiro, o que eu vou falar para você é principalmente baseado nas decisões judiciais mais atualizadas sobre o assunto, é baseado nas melhores práticas de gestão que eu vejo empresas adotando para gerar eficiência de gestão de pessoal, tá? E é importantíssimo que você consulte essas informações aqui de acordo com o seu contexto, com a sua realidade, faça uma análise para o seu negócio, porque às vezes o que se encaixa num negócio não se encaixa exatamente no outro. Mas o ponto de partida é, se você tem uma empresa, se tem pessoas que trabalham, você quer eficiência. Você quer a geração do máximo de resultado ao menor tempo possível. E no fim, muitas pessoas que trabalham com equipes, e nessas equipes a gente vê uma prestação de serviço, existe sim a equação de quantas horas são trabalhadas e quanto de valor é entregue. Muito bem. Só que o grande problema nosso é, se eu olho para cada pessoa da minha equipe e eu coloco um número baseado em horas e eu cobro uma quantidade de horas entregues, essas horas trabalhadas versus o valor que eu pago e eu estou remunerando o valor hora, eu estou correndo um sério risco disso não ser uma relação de trabalhador PJ, e sim ser um trabalhador CLT. Já falamos sobre isso. Então, a lógica inicial desse modelo é, no trabalhador PJ, eu, como empresa, posso cobrar um serviço, posso cobrar uma entrega, posso cobrar um resultado. E aí a forma que essa pessoa vai me entregar esse resultado, que ela pode fazer de manhã, pode fazer de tarde, pode fazer de noite, pode fazer no final de semana, pode, enfim, escolher com liberdade o horário e o momento que ela faz dentro de um prazo mínimo, aquilo ali é a verdadeira relação PJ. Então eu não controlo se a pessoa está trabalhando ou não nesse momento, mas eu controlo se ela vai me entregar determinada situação, um resultado esperado dentro de um determinado prazo. É isso que eu posso fazer sim no modelo trabalhador PJ. Só que a gente acaba percebendo, agora sim, falando das melhores práticas de gestão, que as empresas que são mais eficientes com relação à equipe, elas dominam completamente o serviço que é feito, elas conhecem a fundo a sua empresa, o seu negócio. Elas sabem que uma pessoa que segue determinado processo de trabalho, que ela faz A, depois B, depois C, ela tem um resultado muito eficiente. E aquela outra pessoa que ela faz A, C, D, volta para o E, vai para o B, volta para o J, o resultado dela é 2 vezes mais demorado, 2 vezes mais ineficiente. Então, as empresas que querem mais eficiência, elas geralmente usam sistemas para delegação das atividades, recepção dessas atividades, e elas usam muita inteligência de dados. Inteligência de dados que registra, sim, o trabalho que foi enviado, a qualidade que foi recebido, o prazo que foi executado. E aí veja só que interessante. Se eu não controlo carga horária, mas eu controlo prazo final de entrega, e isso eu posso controlar até no trabalhador PJ, e eu controlo quantos trabalhos a pessoa fez dentro daquele determinado prazo, eu consigo muitas vezes ter um controle sobre as pessoas maior do que o controle que é feito na CLT. Só que, nesse nível aqui de inteligência de gestão de pessoas, de geração de eficiência, o judiciário, a justiça, que analisa o que é ou o que não é trabalhador CLT e trabalhador PJ, não está totalmente atualizado. Então, eles ainda não acompanharam essa evolução de gestão empresarial, essa evolução tecnológica. Parece um contrassenso, né? Parece que eu estou assumindo um verdadeiro risco aqui, porque
primeiro, Eduardo, você me diz, eu não posso controlar muito se não é CLT. É o que o judiciário está falando. Aí vem as empresas mais tecnológicas e mais eficientes e elas controlam muito, mas muito mais do que uma empresa tradicional. Só que elas controlam diferente. Acho que esse é o ponto central do vídeo. Elas controlam diferente. Elas não são tradicionais. Elas não controlam um dia e a hora que entrou e saiu. Elas controlam a quantidade de atividades com prazos finais no mínimo detalhe. E aí, quando a gente fala desse tema, não tem como fugir. Uma das maiores empresas do Brasil hoje, que faz esse modelo rodar super mega bem, validado pela imensa das decisões judiciais e que tem uma eficiência de pessoal incrível, é o iFood. Se você olhar para o iFood, o entregador ele recebe um pedido para fazer, para entregar, melhor dizendo, né? Então o entregador ele vai entregar um pedido, ele recebe ali um trabalho no aplicativo, com prazo de entrega, por exemplo, de 30 minutos, tem que ser feito hoje em até 30 minutos, você vai receber aqui R$10 de comissão. E ele clica sim. Ele faz isso 10, 20, 30, 40, 50 vezes por dia, 7 dias seguidos por semana. Lá no final do mês, ele está recebendo um valor total acumulado tipo de uns 4, 5 mil reais, por exemplo. Mas ele trabalhou muito para gerar esse resultado. E o iFood tem todos os dados e vê que esse cara ele é eficiente, ele é rápido, ele ganha elogios da base, ele tem as estrelinhas que os clientes dão, ele ganha até gorjetas, então ele é uma pessoa de altíssima produtividade e performance, ele é muito valioso para o iFood. E ele não é CLT. Você conseguiu perceber como não é o controle que faz a pessoa virar CLT, mas é o controle ineficiente, é o controle do passado, é o controle desatualizado. Porque, olhando sob o ponto de vista de gestão empresarial, você só consegue tornar eficiente, trazer previsibilidade num negócio que de fato você controla. Então o empresário, ele controla sim as variáveis. Ele sabe se ele fizer A mais B vai dar resultado C. Isso com relação a pessoas, equipes, clientes, preços, mercado. Então faz toda uma engenharia e constrói um modelo que gera eficiência. E a questão da segurança jurídica, hoje, falando desse tema, o judiciário está muito interessado em você faz um controle clássico do tipo a pessoa ter que apresentar atestado médico, do tipo a pessoa bater cartão ponto, do tipo a pessoa pedir autorização para sair, ou você já faz o controle moderno, com sistema, com data, prazo para cada tarefa, com remuneração pela tarefa e não um salário fixo por horário. A pessoa pode recusar trabalhos? Pode. Na prática, aquele que recusa não recebe. Mas tem um outro do lado disposto a fazer o trabalho e recebe. Então, para você ter ideia, o iFood, ele tem um modelo em que ele tem 600 mil entregadores cadastrados na plataforma. Só que só 200 mil são recorrentes, fazem trabalho constantemente, quase todo dia. Entendeu? Então, se você tem equipe e tem sempre um plano B, um coringa, uma outra opção, quando algum daqueles não estiver disposto a fazer o trabalho, o outro está, você tem esse controle, você faz esse modelo rodar muito bem, extraindo das pessoas a maior eficiência possível e com isso pagando para elas o maior valor possível disponível também com segurança jurídica. Então eu espero que esse vídeo ele tenha te trazido poderosos insights sobre como de fato é possível fazer um controle de trabalhador PJ com mais eficiência do que se fosse CLT, porque o foco aqui é gerar resultado. O resultado ele é matemático, ele é objetivo, ele é numérico. Ele decorre de prazo, quantidade de tarefas, execuções, qualidade, final realizado. Ponto, remuneração recebida. Olha só como esse processo ele é complexo, mas ele é detalhado, ele é eficiente. Já o outro controle defasado, que é o horário que entrou, o horário que saiu, e aí se a pessoa está trabalhando ou se não está, se ela está matando tempo ou se não está, não vai gerar eficiência. E pelo contrário, ainda gera obrigação trabalhista, CLT, tá? Então assim, embora eu tenha te trazido aqui nesse vídeo várias informações novas, úteis e muito valiosas, eu volto na recomendação inicial, consulta um advogado para a tua empresa e monta um plano personalizado para o teu negócio. Porque tudo que eu estou falando aqui de forma geral precisa agora ser adaptado à realidade de cada negócio e aí sim fazer sentido, trazendo segurança e eficiência, tá bom? Mesmo assim, se ficou com dúvidas sobre esse conteúdo, coloca no comentário aqui que eu vou ler, vou responder esses comentários. Não esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, acompanha todos os vídeos que a gente posta aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!